Dançarelando, arte, educação e infância. A terceira irmã dessa turma brincante, arteira, criancista, imaginativa, criativa e artística. O livro é mais uma ação comprometida, dedicada e apaixonada nessa minha busca por caminhos de contribuir para uma educação nacional de qualidade, alinhada às necessidades específicas das múltiplas infâncias brasileiras. E uma militância, uma vocação ativista pela presença consistente da dança no cotidiano educacional infantil. Eu sou Fernanda de Souza Almeida, organizadora desse livro, que foi composto em 10 capítulos. 4 anos de proposições dançantes em instituições de ensino formal e não formal, com crianças de 2 a 10 anos de idade, empreendidas pelo grupo de pesquisa Dança. Eu sou Fernanda de Souza Almeida, organizadora desse livro, que é composto por 10 capítulos e que revela 4 anos de proposições dançantes em instituições de ensino formal e não formal, com crianças entre 2 a 10 anos de idade, empreendidas pelo grupo de pesquisa vinculado ao Dançarelando e apoiado pelo curso de licenciatura em dança da Universidade Federal de Goiás, a UFG, em Goiânia. Um grupo que assumiu o desafio de ser explorador, discentes, docentes e pesquisadores dispostos a buscar o desconhecido, abertos à tentativa, ao risco. Discentes, docentes, pesquisadoras, dispostas a buscar o desconhecido, abertas à tentativa, ao risco, ao indagar novas possibilidades, a reformular trajetórias e a escutar com todos os sentidos as pistas que as crianças nos ofereciam, a fim de encontrar caminhos próprios para abordar a dança na educação das infâncias. Para isso, reconhecemos-nos como artistas que partem das próprias poéticas para favorecer e impulsionar a experiência estética, artística de outras pessoas, como diz Patrícia Cardona no seu livro de 2012. Com isso, indagamos maneiras outras de dançar com a garotada, fomentando o nosso potencial criativo, transmutador, coletor, conector e combinativo para inventar propostas em dança que ampliassem a curiosidade, as opiniões e as ideias de meninas e meninos de pouca idade. Assim concebemos cada projeto em dança, cada capítulo deste livro intimamente associados ao contexto e de modo que priorizasse a instalação de condições para a vivência da imaginação, interatividade e criação, a fim de que diversos saberes nossos, das crianças e dos profissionais de cada instituição fossem dilatados. E o livro conta exatamente sobre esses projetos, trazendo exemplos de ações que foram realizadas com a meninada, dicas de outras vivências que poderiam ser desmembradas, pistas metodológicas, fundamentações teóricas, comentários e reflexões advindos de inquietações do fazer real, cotidiano, contextualizado no chão da escola, em seus sabores e dissabores. Mais do que ser um suporte, especialmente nesse contexto de pandemia, incertezas, perdas, angústias, tristezas e ansiedades
que estamos vivendo, o livro vem para inspirar, motivar, ser um respiro para proposições de experiências sensíveis, acolhedoras e poéticas com dicas práticas. Os capítulos 1, 2 e 10 foram escritos por mim e os demais em coautoria com as integrantes do grupo de pesquisa. No primeiro capítulo, por exemplo, chamado de Subversões e Subversivos, a infância, a criação de espaços de sessão e os projetos de dança, eu comento como elaborar e propor projetos em dança alinhados ao contexto, para que façam sentido para a garotada e contribuam para a ampliação das experiências de si, das pessoas participantes como um todo e dos sentidos, dos significados. No capítulo 2, a dança em território de gente miúda, dialogias com as múltiplas linguagens infantis, eu apresento as vivências em dança com crianças de 1 ano a 4 anos de idade, utilizando a integração das linguagens em um diálogo com a poesia, a contação de história, o desenho, valorizando as diversas maneiras com as quais as meninas e os meninos pequenos se expressam. O capítulo 3, Dançar e Brincar, uma experiência de balé com crianças pequenas, escrito com a Tainara Ferreira e a Nilva Pessoa, traz uma possibilidade de abordar o balé por meio do lúdico, com crianças de 4 e 5 anos de idade numa turma de baby class, com vivências permeadas de jogos, brinquedos cantados, brincadeiras e faz de conta. Já no capítulo 4, Brincadeira de Rua, uma abordagem lúdica do breaking na escola, escrito com a Jéssica Tavares, ele retrata uma experiência linda e muito tocante ao trabalhar o breaking com as crianças do primeiro ano do ensino fundamental em uma escola estadual, tendo em vista a educação para as relações étnico-raciais. Especialmente porque percebemos as crianças envolvidas com um tal lápis cor de pele. Como será que a gente resolveu e lidou com essas questões? Foi um período de ampliação do conhecimento sobre arte, cultura, diversidade e principalmente sobre identidade. O capítulo 5, a dança, a criança e as tecnologias, favorecendo a integração de linguagens no contexto educativo, escrito com a Deisilane Ferreira, mostra uma ação que experimentamos uma maneira de vivenciar a dança com crianças também de 4 e 5 anos de idade, utilizando celular, data show, tablet, máquina fotográfica, gravador de áudio, entre outros recursos eletrônicos. Já o capítulo 6, Pequenos Brincantes da Educação Infantil, o encontro entre a dança e as culturas populares brasileiras, escrito com Andresa Lucena, representa e apresenta uma proposta de intervenção em dança com crianças de 4 anos de idade, trazendo no seu centro dessas intervenções a complexa trama de saberes das culturas populares brasileiras, o lúdico, o conto, a música, o ritmo, o movimento e a dramatização, tendo como principal inspiração os parques infantis do Mário de Andrade. E entre gatos, cachorros, caranguejos, sapo, jacaré-coiô, cacuriá, ciranda, jongo, bumba meu boi, capoeira, catira, cantigas, cordéis, brincadeiras, jogos, brinquedos, adivinhas, palmas, adoletas e mapas do Brasil, com vídeos, dobraduras e pinturas, entramos na roda da cultura popular e exploramos de modo mágico, metafórico e divertido
palavras, sons, expressões e gestos alinhados à dança. E em mais uma proposta multilinguageira, o capítulo 7, Contando Histórias para Dançar, escrito com Letícia de Abreu, buscou uma possibilidade de dançar e brincar a contação de história na educação infantil. E entre experimentações de peso, espaço, deslocamento, apoios, ações corporais e dinâmicas, propusemos dançar a história contada, contar a história dançando, narrar para as crianças dançarem ao mesmo tempo, escutar a história em áudio, assistir em vídeo, criar as próprias histórias, desenhar a história para que seus traços fossem dançados, recitar poemas, nos arriscamos, nos frustramos e nos divertimos muito. Vale a pena dar uma olhada no que aconteceu. Já no capítulo 8, Dançar com a Criança, um olhar para a composição e a criação em dança com a pequena infância, escrito com a minha amiga e parceira Carolina Romano, esse capítulo pretendia despertar um olhar para os processos de criação em dança com as crianças pequenas. Nele são compartilhadas 2 experiências na escola, no qual auxiliamos a garotada a descobrir e a compor uma dança própria por meio da ludicidade. Sabe as famosas coreografias de datas festivas? Então, fala mais ou menos sobre isso. O capítulo 9, Dançarelando na cena infantil. Desafios da criação artística para a criança pequena. Escrito com minha amiga também, princesa Ricardo Marinelli, destaca os desafios pertinentes à criação em dança para as crianças. Ao pensar como o corpo adulto pode construir uma presença cênica que se vincule de fato com a sensorialidade da infância, das crianças. Ou seja, é pensar as nossas produções, os nossos espetáculos em dança para as crianças. E de que forma não incorrer numa didatização exagerada, mas promover, sim, experiências estéticas que engajem as crianças de modo complexo com a arte e os seus saberes, as suas potencialidades, como não incorrer numa didatização exagerada, mas sim promover experiências estéticas que engajem as crianças de modo complexo com os saberes e as potencialidades da arte, sem baratear o rigor e a excelência artística, nem a criação, nem as escolhas estéticas. Nada de casinha, pezinho e pecinha e dancinha. Para terminar, o capítulo 10, por uma pedagogia para dançarelar. Eixos fundantes. Apresenta os princípios metodológicos gerais que pautam as práticas educativas do dançarelando com a garotada de pouca idade nos diferentes contextos de atuação. Quais seriam esses princípios metodológicos para dançarelar? Quais seriam esses caminhos metodológicos do ensino da dança que estamos propondo e usamos em nossos projetos? O eixo do lúdico, as múltiplas linguagens, a educação do sensível, a interação, a improvisação, a apreciação estética, a criação e a criança como participante ativo no processo. São fundamentos que perdem suas fronteiras, entremeando-se na tentativa de construir relações e redes criativas inusitadas entre corpo, movimento, eu, a outra pessoa, arte, educação e sociedade.
um pensar com, a partir e a favor da infância, na tentativa de inventar uma metodologia de ensino para dançarelar. E aí, ficou animado? Animado com o livro? Corre para ler, vale a pena. Aguardo e espero a sua devolutiva, o seu comentário, a sua sugestão e a sua crítica para a gente seguir produzindo cada vez mais materiais que possam contribuir verdadeiramente. Até!